Fala, terráqueos, pessoas queridas do fundo do meu coração. Como vocês estão, mensageiros? Estão bem? E hoje aqui eu trouxe um cara meio tímido de início, mas ele, como vocês sabem, gosta de falar bastante depois que ele começa a falar. Então você tem a palavra aí. No que você está pensando, R2D2? Me diga o que você está pensando. R2D2 está pensando neste livro, que é um dos meus autores favoritos, que é o Tolkien, e é sobre ele que a gente vai conversar pra caramba hoje. Então eu peço a vocês que acompanhem essa conversa meio maluca, que tem o objetivo de conversar. A conversa maluca que tem o objetivo de conversar. Ai, gente, quem foi que colocou isso no roteiro? Essa conversa aqui tem o objetivo de falar um pouco sobre as técnicas de escrita que foram empregadas pelo Tolkien aqui, e que são tão diferentes de tudo que ele já colocou dentro do Senhor dos Anéis. Enfim, vou falar sobre outras coisas que vocês nem sabem que de repente ele escreveu. E vamos falar muito sobre esse livro e onde ele aparece e como ele foi remendado pelo filho Christopher Tolkien. Então, gente, essa obra fantástica é mais conhecida por empregar com maestria uma tragédia, embora a gente sabe que o Tolkien vem sempre carregado naquela onda bárbara dele da jornada do herói. E não é necessariamente porque é uma tragédia que a gente não vê se desvelar a estrutura da jornada do herói dentro da história deste livro aqui, tá? Então, esse livro, Filhos de Húrin, do Tolkien, ele traz uma narrativa assim, bem diferente, bem singular, né? Mas mais do que isso, um desejo profundo dele de contar algo na linha da tragédia, que é algo que constitui demais toda a história da Terra-média, a história de Beleriand, de Arda, né? Todos os personagens que passaram lá nessa história remota, mitológica, né? Das terras onde se passa o Senhor dos Anéis, na Terra-média, é muito gravada por tragédias, né? Todas as histórias que a gente fica sabendo são acontecimentos fatídicos, né? Então, o arco trágico, ele é algo que compõe muito a vontade da escrita do próprio Tolkien, né? E a gente consegue observar bastante aqui dentro do próprio Senhor dos Anéis. A gente tem histórias que chegam aos ouvidos das personagens sobre como acontecimentos fatídicos foram se desenrolando e levaram o status quo onde começa o Senhor dos Anéis. Tem lá o Sauron, que também, apesar de ser uma criatura opressor ou inimigo em si, em algum momento ele também foi corrompido por uma outra criatura. Então essas personagens sofridas em suas histórias, desventuras, elas são uma grande maioria, seja através da representação do amor de Beren e Lúthien, né, que foi amaldiçoado, ou através também da história do próprio Húrin, que é o pai das criaturas desse filme aqui, desse livro aqui. A história dessas famílias que tiveram que abandonar os seus reinos ou então vieram a sucumbir ao longo da história de Arda, né? É tudo muito parecido, né? A gente chama isso, talvez, de um eterno retorno, né? Nos lembra muito isso, essa ideia de eterno retorno. Só a veia trágica do Tolkien, que já é muito expressiva quando ele escreveu nas suas primeiras viagens ao mundo da fantasia, o conto Cullervo, que claramente é uma nova roupagem desse conto que eu vou... Na verdade, esse conto que eu vou falar hoje é uma nova roupagem do Cullervo. Tem muita semelhança o Cullervo e o Túrin. Os dois são anti-heróis, né, que estabelecem aí os seus arcos em uma história de resgate / vingança, mas uma descida sem volta dentro dos labirintos espirituais que seguem esse tipo de narrativa, esse tipo de arco, né? O Cullervo, ele vem daquilo que chama-se Kalevala, que é
uma personagem da epopeia finlandesa que leva esse mesmo nome. E na sua maior versão, que é composta de 50 cantos, que foram publicados em 1849, vários personagens mitológicos eles se apresentam dentro dessas histórias, dentre eles o Kalevala, o Kullervo, né? Mas um deles chama a atenção e chamou justamente a atenção do Tolkien, e ele utilizou para se inspirar para escrever esse conto dele, né? Um conto muito primordial, que é chamado de Kullervo, belíssimo conto, né? Uma história realmente muito tocante. Eu fiquei emocionada quando eu li. É visceral, lembra muito a epopeia de Gilgamesh em alguns momentos, mas tem aí um tom sombrio demais. E aqui cabe um parêntese, né, para dizer que o Tolkien ele nunca se esquivou, né, de referir que as suas obras todas estavam claramente inspiradas nas mitologias nórdicas, finlandesas, saxãs, anglo-saxões. Então, esse cara aí, que tem um arco trágico, mas não só isso, ele também é um anti-herói. E eu quero que vocês entendam que na Gênesis, essas canções, elas apresentavam esses heróis, anti-heróis. Essa ideia de bem e mal é uma coisa, maniqueísta é uma coisa cristã, né? Não pertencia a esse mundo no qual esses personagens que ele se inspirou viviam, né? Eram oriundos. A mitologia finlandesa ela não tinha essa ideia maniqueísta, que a gente chama de anti-herói, na verdade, é uma personagem típica que carregava, né, o bem e o mal dentro de si, né? Eram seres mitológicos, mas tinham essas características muito semelhantes às humanas, né? E o Kalevala, ele conta desse aspecto, né? Porque isso é interessante, ele conta nesse aspecto a chegada do cristianismo dentro da cultura finlandesa. E ele vai marcar aí o fim da Era Mítica. E o Kullervo é um dos personagens que tem um destino mais irremediável dentro dessas canções, né? Porque ele era o quê? Sombrio, ele era mau, ele era aquilo que o cristianismo execrava, né? Então, dentro dessas canções, a morte dele simboliza, né, a vitória do bem sobre o mal. E aí a gente tem uma marcação de uma nova era, que o Tolkien trouxe dentro da obra dele, simbolizando ali a ideia do Kullervo e como esse personagem foi construído, o que ele carregava dentro dele. Né? Já fica a dica para que vocês leiam esse livro que já foi publicado no Brasil e que vai fazer vocês entenderem em muitas coisas, virar muita chave sobre o Tolkien na cabecinha de vocês, tá? Então, voltando a esse livro que a gente vai analisar, que é Os Filhos de Húrin, de novo, né? Primeiramente, ele vai chegar aqui no Brasil através de uma publicação, né, dos contos inacabados que eu separei aqui. Acidentes acontecem. Então, esse conto aqui, ele vai chegar no Brasil, primeiramente, publicado pela Martins Fontes em 2002, né, através desse livro aqui, que é Contos Inacabados, que nada mais é do que, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, uma das mais longas baladas de Beleriand, mas só que ele tá inacabado, gente. Esse conto que tá aqui é bem isso mesmo, né? A gente conhece o Túrin Turambar e, gente, esse conto, ele nada mais é do que uma das canções mais longas, né? Sobre as baladas de Beleriand, que vai contar aí a história de Arda nessa fase do continente, né? De Beleriand, onde houveram muitas narrativas épicas, né, sobre o passado da era mitológica, né, da Terra-média. Então a gente tem essa história que vai contar como a casa, chamada aí de Cabeça Dourada, né, que era pertencente à linhagem de Galdor, que era o pai do Húrin, né, que era o cônjuge da Morwen, e aí vocês vão correr naquelas árvores genealógicas longuíssimas que o Tolkien faz lá no apêndice dos livros, né, que o Christopher, na verdade, fez lá no apêndice do livro. Ele era o cônjuge da Morwen, que era da casa de Bior, irmão de Laland, e significa risada, né, só para deixar que isso ele fala muito, né, eu acho que até, na verdade, é uma coisa muito marcante dentro do livro, que ele lembra muito do sorriso da irmã,
e que é uma coisa que era muito difícil para ele, porque o Túrin ele teve uma vida horrível, né? A família dele foi execrada, foi amaldiçoada, e ele não tinha uma felicidade, ele era um cara duro, ele era um cara sofrido, que passou por muita coisa, então é muito marcante para ele essa ideia da risada da mãe dele, da irmã dele, né? E a Lilith, o nome dela verdadeiro era Urwin, que ela morreu muito cedo, porque foi amaldiçoada pelo Morgoth, né? E restou aí essa outra irmã, a Ninja ou Nienor. E é importante dizer aqui que o Morgoth, para quem ainda não sabe quem ele é um Valar, né? Então ele foi criado lá pelo própiro Deus, né? O Eru Ilúvatar. Que esse cara é o Todo-Poderoso, gente. Então, não, tipo, depois dele só tem os Valar. E ele era um Valar, mas ele era um Valar corrupto. Ele era mau, ruim pra dedéu, né? Ele fez tanta merda no Oeste que o que acontece? Ele acabou sendo exilado lá em Beleriand, né? A galera cansou dele lá. Ele passou um arraso, destruiu as árvores, um monte de coisa aconteceu, não vou contar agora porque senão o vídeo vai ficar imenso. Leiam Silmarillion, se querem saber, tá? Então foi em razão desse cara que foi realizada uma aliança entre os homens, né? E os elfos para combater esse feiticeiro aí, primeiro que era o Morgoth, que ele veio parar ali porque tava tudo massa lá no lugar onde a galera tava vivendo e de repente chegou esse cara escrotíssimo e começou a viver ali em Beleriand e disseminar, né, e semear as suas sementinhas do mal na Terra. Então, o que aconteceu? Inclusive, ele foi o responsável, esse cara, pela corrupção do Sauron, vejam bem, né? Que o negócio, o buraco aí é muito mais embaixo. E existe uma certa fofoca de que a série, né, que a Amazon vai fazer, ela vai trazer essa personagem, assim, tão pouco falada aí dentro dos filmes do Tolkien, né? Que tratam sobre a obra do Tolkien. Bom, e nesse lugar aqui, uma coisa fantástica e completamente diferente aconteceu na caracterização das personagens, que é feito pelo Tolkien. Né? Aqui não existe ninguém singularmente bom ou mal. Veja como essa ideia ainda do que ele fala estava muito enraizada no processo criativo do Tolkien. Né? Ele trouxe à vida personagens inspiradas lá na mitologia nórdica, né? Que são personagens, como eu disse, né? Que não são arquetípicas, elas não são estereótipos, elas têm aspectos complexos, né? O pessoal chama de cinza, são personagens circulares, na verdade. E eu não gosto desse termo cinza porque esse tipo de personagem ele é ambíguo e aí isso não deixa as coisas chapadas, né? Ao contrário, dá cor, dá um relevo, as coisas se tornam mais interessantes, né? E esses personagens, eles se tornam, de certa maneira, dentro dessa obra aqui, pelo menos, infinitamente superior nesse aspecto, à riqueza da construção da personagem que foi feita lá no Senhor dos Anéis. Tem uma diferença, é claro, né? Lá no Senhor dos Anéis, as personagens, elas são consolidadas e elas funcionam em harmonia dentro do arco e em relação também ao cenário, em relação aos conflitos, a trajetória, o trajeto e dentro delas mesmas. Então é uma grande engrenagem as personagens ali no Senhor dos Anéis. Mas aqui dentro desse conto nós temos poucas personagens, né? Então, já que é sobre essas poucas personagens que o arco, que o trajeto da história vai deslizar e o arco vai se resolver, é muito importante que essas personagens elas tentem se manter interessantes pelo máximo tempo possível para que nós possamos aí desvelar no caminho as várias facetas que elas apresentam como personagens complexas. Então, uma boa observação sobre isso é trazer essa ideia, né, de que essas personagens, contrariando o costume do Tolkien de apresentar arquétipos ou personagens voltadas aí para a jornada do herói, típicas, né, da jornada do herói. Aqui nós vemos uma jornada do herói com um anti-herói, certo? Então, nos Contos Acabados, por lógico, a gente tem a apresentação desse Túrin Turambar, que é a primeira vez que ele apareceu, foi publicado aqui, né? A gente tem a apresentação do Túrin Turambar, que é o filho do Húrin, né, sobre o qual a gente vai
conhecer, a gente vai conhecer ele dentro dessa história, né? Só que o conto, como diz o livro, ele não tem um fim, né? Mas tem uma cena muito eloquente, né? E que marca a nossa imaginação para sempre, né? Ilustrando aí a capa do próprio livro, quando o Humo, ele consiga sair na sua jornada, passar pelas provas, né? Em fazer o grande encontro e depois retornar para o lugar, talvez retornar para o lugar de onde ele veio um pouco mais sábio, né, para dividir o seu tesouro com os demais. O que fica, na verdade, é essa grande intenção, essa grande vontade, né, dos deuses de que a justiça seja restabelecida, né? Por quê? Porque existe um elemento que não era de Beleriand, né, e que agora está presente, que é o Morgoth. Então, isso demanda o quê? Uma interferência divina, né? É necessário uma interferência divina para restabelecer esse equilíbrio. Então, o que acontece? O pai do Túrin, ele foi sequestrado, né, por essa entidade maligna que a gente chama de Morgoth, né, que é também o senhor do Sauron. E ele foi mantido lá nesse lugar, Angband, que vocês já conhecem, também é uma fortaleza que o Sauron habitou, né? E a sua família, ela foi amaldiçoada. O Húrin, ele pertencia a essa união dos elfos e dos humanos para combater o Morgoth. Mas ele foi pego numa batalha e foi levado, né? Enquanto que o seu filho foi resgatado pelo Thingol e pela Melian, né? Para viver lá em Doriath. Aqui, o Húrin, ele foi levado para viver, foi capturado, sequestrado e foi levado lá para Angband, onde ele foi mantido sem poder morrer, acorrentado a um trono, onde ele não podia dormir, tampouco fechar os olhos, e ele ficava olhando para sempre a sua família cair em perdição. Na verdade, o que aconteceu foi que o Morgoth rogou uma maldição sobre a família dele, dizendo que ela estava fadada ao desaparecimento. A linhagem de Húrin não iria prevalecer. E ele ficou lá nesse lugar, atordoado, e então começa a história deste conto, que está aqui, que trata, na verdade, sobre o que aconteceu depois dessa maldição que o Morgoth lançou aí sobre o Húrin, né? E aí, gente, é muito fácil confundir, porque é o Túr, filho de Ur, filho de Dur, filho de Jur, e aí, né, a merda tá feita. Então a gente tem que tentar lembrar minimamente como que é como é que a porcaria aconteceu, né? Então, o Túrin, ele foi levado, depois que o pai dele foi capturado, ele foi levado para viver em Doriath junto com os elfos, né? E aí, o que aconteceu? Chegou lá na mãe, né, do Túrin, a esposa do Húrin, de que ele tinha sido, a notícia de que ele tinha sido capturado, né, que tinha dado uma baita merda, e ela tava com uma filha pequena, não lembro se ela pequena ou tava grávida, aqui no detalhe da minha cabeça fugiu, e ela ficou desesperada, né? E aí o que aconteceu? Os orientais foram invadir as terras deles e ela pegou e escapou. Só que no meio do caminho, a filha dela se perdeu. A filha pequena dela se perdeu. E ela acabou indo parar em Doriath. Quando ela chegou lá, o filho dela não estava mais lá. Ele tinha fugido, porque ele soube da notícia de que as terras ancestrais dele tinham sido invadidas pelos orientais. Ele foi lá tentar ajudar a mãe e a irmã. Trágico, mais uma vez. Vejam que os eventos trágicos começam a acontecer já no início, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, esses senhores de Doriath que acabaram acolhendo e criando aí o Túrin eram Melian e Thingol. A Melian era uma Maia, né? Que é da raça dos Valar. Muito mais antiga do que a própria criação de Arda, inclusive. Foi ela que criou o cinturão de Melian, né? Que ficava ao redor de Doriath, que impedia que qualquer um adentrasse lá, exceto aqueles que tinham autorização para entrar, ou então que tinham um poder superior ao dela, né? E essa também foi uma trilha, ela tinha uma trilha escondida que chegava nesse lugar, né? Quem também foi instruída pela Melian foi a Galadriel, né? E foi a Melian também que ensinou para Galadriel a arte da vidência.
Então o Túrin ele foi criado por esses elfos, que eram muito foda, né? E apesar de tudo, ele é um cara amaldiçoado, né? E como tal, a gente já sabe que a jornada desse personagem, desse gênero, ele vai nos levar sempre a um derradeiro, ou a um resgate e ascensão. Porém, a gente já sabe que é uma tragédia aqui, né? Então é importante falar que a jornada do herói, ela não necessariamente vai nos conduzir a um final feliz, né? Em que pese possa existir uma jornada do herói com desfecho trágico, né? Que é aquele típico arco narrativo onde uma personagem vai arrastar todo mundo para um ralo sem fim e todo mundo vai acabar se ralando no ralo. Bom, eu precisei de muita orientação para poder entender tudo que estava acontecendo nesse livro, porque apesar de ser muito fã do Tolkien e desse conto ser muito pequeno, ele tem informações densas e que se situam em Beleriand. Então eu utilizei um Atlas da Terra-média aí, né, que é o Atlas da Terra-média da Karen Fonstad, que é excelente, além de ter os mapas, todas as movimentações, mostra as movimentações das personagens para que a gente possa entender direitinho de onde elas vieram e para onde elas estão indo, gente. E aí aqui a gente pode fazer uma sobreposição das eras para ver quais personagens estavam em um mesmo lugar em diferentes momentos da história e do tempo da Terra-média. Legal, né? Então fica a dica. O Túrin, gente, ele teve uma vida muito complicada. E que se divide aí, para contar o arco da história dele, em 5 etapas. Primeiro, quando ele era pequeno, pelo menos foi isso que eu observei aqui, né, no conto. Esse arco ele vai se desenvolver em 5 momentos cruciais, né, em que ele vai tomar decisões que vão determinar aí o ritmo, né, que vão determinar o passo seguinte da jornada dele, tá bem? Então ele teve essa vida horrível, né? E começando lá quando ele era pequeno, que ele foi criado na sua terra natal, e que é Dor-lómin, né? Depois teve a invasão dos orientais, quando ele foi criado pelo seu padrasto, né? O pai dele foi lutar com ele nas guerras, foi capturado, e ele ficou lá com Thingol, com Amélia. Eu falo padrasto, mas não é padrasto, é um tutor, né? Um tutor, assim, ele era um elfo. Era o Thingol e a Meryn, tá? Que era em Doriath. Depois, ele viveu como proscrito nos bosques, que foi uma época que embruteceu ele demais, né? Foi uma época em que ele viveu com pessoas não tão dignas assim, e daí surge mais esse sombreamento, né? Porque ele passou uma época com os elfos que deram um tipo de ensinamento para ele, né? Mas ele não era tão bem quisto assim lá no meio, não pelo Thingol e Amélia que amavam ele, mas pelos outros elfos, pelo lugar onde ele veio, ele não tinha uma identidade. Então ele saiu dali e foi. Também teve um fato, não vou contar qual foi, né? Que levou ele a abandonar então aquela cidade, e ele acabou se juntando com um bando de proscritos, onde ele começa a ficar cinzento, né? E depois desse período, então, a gente tem a época em que ele foi para esse lugar chamado Nargothrond. Vou escrever aqui embaixo para vocês, porque eu nem sempre falo direito esses nomes. E quando, por fim, ele foi... O Zaladin, né? Não sei se é assim que fala. O Zaladin. O Zaladin. Na floresta de Brett. E cada uma dessas etapas foi mais dramática e trágica do que a outra, gente. Então não pensem que você vai vendo um evento aqui, ele vai melhorar. E não, só piora ao longo da história, né? Então é uma coisa bem difícil ler o livro. Eu chorei muito, me derreti demais. Bom, o mais curioso de tudo é que o livro ele se chama Os Filhos de Uri, mas na verdade ele traz uma referência a essa maldição, essa primeira maldição que foi jogada sobre o pai, que é o Uri, né? E ele ficou lá, como eu falei, aprisionado, sem poder fechar os olhos e tal. Não vou falar o resto do que acontece com a casa dele, né? Para não dar spoiler, mas eu diria que tudo poderia, sim, ter sido evitado se tivesse um bom telefone celular naquela época, né? Então, nessa narrativa, o Tolkien vai entregar um tom bem sombrio. Mas ele deixa um pouco de lado todas essas longas narrativas de cenário que acabam
sendo muito emblemáticas nos próximos livros que ele vai escrever. E talvez porque ele tenha recebido aqui um grande toque do seu filho, né, que elaborou, editou, e eu digo com toda certeza que também escreveu esse livro, né, já que esse conto ele estava inacabado, depois ficou acabado, e parecia então uma grande colcha de retalhos, que foi preenchido buracos e por buraco aí pelo filho, que é o Christopher Tolkien, né? Então, diferente dessas grandes descrições de paisagens e movimentos e viagens que a gente tem em Senhor dos Anéis, mas que eu considero de uma riqueza imensurável, né? Para quem deseja conhecer esse outro lugar do tempo e espaço, né? Que o Tolkien trouxe em Os Filhos de Húrin, as descrições elas continuam fabulosas, encantadoras, trazendo memórias assim de um passado muito remoto, né, de deuses, de criaturas altamente mágicas que não são apresentadas pra gente lá no Senhor dos Anéis, ou que não são apresentadas com muita frequência, né, com muita frequência em toda a obra dele. São criaturas mais difíceis de se encontrar, porque estão lá ainda um pouco na era mitológica, né? Os diálogos, tem diálogos mais extensos e belíssimos, que não vão ser apresentados com aquele típico alvoroço de diálogo, ele disse, ela disse, ele falou, eles disseram, eles concordaram, eles rumiram. Não existe isso aqui, né? Existe uma trajetória de sentimentos que são estabelecidos e vão preceder tudo aquilo que vai ser dito, né? De forma muito assertiva. Então, ele faz um contexto para aquele diálogo, contexto de sentimentos das personagens, e depois ele traz o diálogo para ilustrar o que cada personagem está pensando, né? Então a gente tem não só a descrição, né, mas a gente tem um elemento, uma certa desvelar de camadas nesses diálogos que estão presentes no livro. Então as falas, elas são muito intensas, né? E elas remetem sempre a essa ideia, até por causa do vocabulário, né? Elas remetem sempre a essa ideia de que as personagens viveram em tempos imemoriais, né? E vão descolar ela da forma dos diálogos que estão presentes lá no Senhor dos Anéis também. Embora durante a trajetória do arco, muitos eventos eles sejam apresentados na forma contada pelo narrador, né? Inúmeros outros pontos chaves que eu me emocionei demais possuem ações, né? Uma ação muito intensa e não são apresentados dessa maneira, né? Não por uma mera descrição, é possível a gente sentir o cheiro da batalha, o barulho das espadas, né? O frio, né? As dificuldades do terreno que eles estão atravessando são muito bem descritas, né? Enquanto eles se jogam de penhascos para travar suas lutas ou estão estabelecendo estratégias de batalha, tudo isso é muito bem descrito, narrado e vivido de uma forma, escrito de uma maneira muito vívida dentro do livro. A gente vê no filme do Senhor dos Anéis uma coisa muito legal que tem nesse conto aqui, que a gente vê no filme do Senhor dos Anéis e também no livro, uma passagem onde o Passo Largo, ele tá com os hobbits e eles estão fugindo dos Cavaleiros Nazgûl. Eles estão lá no topo, né, de uma torre de observação chamada Amonhud. Vou botar o nome aqui embaixo. E o Frodo, ele é ferido por uma lâmina amaldiçoada, né, de um dos Cavaleiros Nazgûl. E nesse momento, nesse mesmo lugar, ele abriga uma cena esse mesmo lugar, só que aí vocês vão viajar no tempo para dentro desse conto aqui, muitas eras atrás, onde o Túrin e os proscritos do seu bando, eles estão armando uma emboscada, estão utilizando aquele lugar como um refúgio. Então é muito legal ver que muitas das paisagens que a gente observa em O Senhor dos Anéis, elas aparecem em outras obras do Tolkien, e Os Filhos de Húrin traz vários cenários, alguns um pouco diferentes. Vocês vão ter que fazer um esforço para ver, porque no Senhor dos Anéis, né, onde teve aquela batalha das lágrimas sem fim, né, onde teve uma série de lugares que foram destruídos pela própria guerra, esses
Se vocês quiserem fazer uma viagem reversa e ver como é que esses monumentos eles eram erguidos anteriormente, eu indico fortemente que vocês procurem esses contos aqui, contos como este, que vão mostrar como que esses lugares eram antes da perdição, tá? É interessante também ver que durante o desenvolvimento do arco narrativo, a todo momento, dentro de todos esses eventos que eu citei anteriormente, que vão marcar aí onde os pontos-chave, né, as chaves que vão mover o arco narrativo, dentro desses eventos que eu citei, é como se a personagem ela fosse escapar daquela roda, como se ela pudesse a todo momento, né, tomar um caminho que não a levasse até a desgraça, né? Só que a cada passo, a gente tem essa sensação de que ela tem a oportunidade de poder sair dessa trajetória de derrocada. Mas, no entanto, toda escolha que o Túrin toma lá dentro e todas as outras personagens amaldiçoadas são pautadas unicamente por instintos e emoções. Então, possivelmente, são fomentados aí pelas desgraças ocorridas na sua vida e na sua casa. E ele não consegue com isso, né, escapar do destino que foi profetizado, ou que foi imputado a ele. É como se somente o leitor pudesse enxergar esses eventos que vão evitar o derradeiro e que nos põe em desespero durante o livro todo. Existe essa ideia de que a gente tá sabendo e o personagem não tá sabendo, né? E isso é uma coisa fabulosa que ele fez através do emprego do relevo dentro da história, né? São várias camadas de acontecimentos, que muitas delas a gente não conhece, né? Que estão se movendo ao mesmo tempo, né? Isso dá uma dinâmica incrível para a história. É como reger uma orquestra, cada setor ali tocando um tipo de instrumento, mas junto a gente tem um grande efeito, né? Então, esse relevo, ele é muito eficaz, ele vai estabelecer aí dentro da narrativa, né? É muito nítido isso, quanto o cenário que a gente não tá vendo tá se movendo e tá gerando eventos que acabam influenciando nas trajetórias dos arcos, tanto os principais quanto os arcos que não são principais, né, pelos quais vão passar o nosso protagonista, que são aqueles que vão sendo descritos e que a gente vê com nitidez, mas não consegue saber o que está movendo aquele evento ali, que está claro para a gente, né? Tá enchapado ali na nossa cara. Então, por exemplo, coisas nas sombras que a gente nunca vai saber que aconteceram, mas que vão influenciar no decorrer da história. São os acontecimentos que estão mais próximos do leitor e que interferem em uns outros arcos, como, por exemplo, do co-protagonista, como o da Nienor, né? Um relevo mais próximo, ainda oculto pelo do Túrin, né? Porque esse do Túrin se sobrepõe a tudo, para que a gente tenha essa sensação realmente de mistério, de que não saber se em algum momento ele vai conseguir reverter essa maldição ou não, né? Mas esses eventos que são ocultos pela jornada do Túrin, eles se revelam discretamente em alguns momentos, né? E a gente consegue ver a camada que está por trás. Algumas vezes são os arcos dos deuses, né? Que acabam se revelando, os planos míticos, para restabelecer algum tipo de equilíbrio aí, né? Mas assim, a imagem mais clara sempre nesse relevo é realmente a do arco do Túrin, sobre o qual a gente vai se deleitar, vai chorar, vai torcer a todo momento para que ele consiga reverter esses acontecimentos fatídicos, né, profetizados sobre a vida dele, para que ele possa restabelecer um mínimo de justiça, né? Se a justiça foi feita ou não, aí então eu deixo para vocês saberem, lendo o livro. Não vou dar spoiler aqui, me recuso, né? É um livro, então, fantástico, que traz um pouco dessa veia trágica que existe no Tolkien, que muitos não conhecem, né? É um livro muito curto, não é um livro longo, tem um apêndice, tem várias coisas aqui. O conto mesmo, ele é bem curtinho, gente, não tem toda essa grossura aqui, não.
Tem mapas, tem a famosa árvore genealógica, tem a curadoria de imagens do Christopher Tolkien, tem mapas, que mais? Tem outras apêndices contando a história de como foi recuperado esse conto, né? Então é um livro bem completo para quem tem uma curiosidade, para conhecer mais a Terra-média, Beleriand, enfim, a história mitológica da Terra-média. Esse é um ótimo livro, além de ser uma leitura fantástica e totalmente atípica do Tolkien, né? Já que se trata de uma tragédia. Então, é bem curtinha, né? Vai trazer elementos aí muito mais míticos do que aqueles presentes no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Para quem quer conhecer essa história remota de Arda, não tem coisa melhor, né? Não existe um conto melhor para descrever paisagens belíssimas e os lugares selvagens e ao mesmo tempo mágicos de Beleriand. Então, tá aqui a minha dica. Esse livro é maravilhoso. O que eu tenho aqui é da Martins Fontes, eu não sei se tem alguma outra publicação, mas... E também tem a primeira parte presente aqui nos Contos Inacabados. E se vocês quiserem também pesquisar um pouquinho mais, tá aqui esse Atlas da Terra-média, que é excepcional e vai ajudar a vocês a entenderem muito durante a leitura. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram aqui, já deixem a mãozinha, assim, um like, um joinha, não sei como é que se fala essa parada. E também, gente, por favor, se inscrevam aqui pra gente bater esses papos com mais frequência, né? E conversem comigo nos comentários para que eu saiba o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam, né, da minha análise sobre os Filhos de Húrin. E se vocês já leram e notaram outras coisas que eu não falei aqui, por favor, sintam-se à vontade pra gente fazer essa troca. Coloquem aqui nos comentários e eu vou conversar com vocês com o maior prazer do mundo, porque a gente que é fã de Tolkien sabe muito bem, né? Que não tem nada melhor do que encontrar outro fã de Tolkien e a gente se abraçar efusivamente até o fim dos tempos da Terra-média. Gente, um beijo, muito obrigada. Não se esqueçam, deixem aqui uma curtida, ou aqui, eu não sei, eu tenho problema de lateralidade, não é porque eu sou nerd que eu sei onde é direita e esquerda. Então, vocês, por favor, em algum lugar aqui embaixo, vão no curtir, se inscrevam. E também mande o vídeo para alguém se você achou que vale a pena, que tem alguma informação consistente sobre técnica de escrita também, né? Alguém que queira saber um pouquinho mais sobre isso, manda lá pro seu amiguinho, pro seu amigão. E é isso. Beijo de coração. Fiquem com Tolkien. Dia que para isso.